Alessandra, aluna do curso de bacharelado em Psicopedagogia no Polo Uninter, em Monte Santo, Bahia. E eu sou Isaías Luiz, aluno de licenciatura em Pedagogia também no Polo Uninter de Monte Santo, Bahia. O tema do nosso portfólio é gamificação e povoamento. Elaboramos um jogo baseado no tradicional bingo e chamamos de Bingo da História Monte Santense. Só que ao invés de sortearmos números, nós vamos sortear perguntas relacionadas ao povoamento e à história de Monte Santo. E assim os participantes poderão marcar em suas cartelas as respostas para estas perguntas. Podemos explicar de maneira bem resumida um pouco da história de Monte Santo para que você se contextualize qual é a proposta desse jogo. Porém, o conhecimento deverá ser adquirido nas aulas de História, pois é justamente o conhecimento desse assunto que vai ser posto à prova durante o jogo do Bingo da História Monte Santense. A história de Monte Santo está muito ligada à religiosidade, visto que sua fundação está atrelada a um trabalho missionário do Frei Capuchinho Apolônio de Todi, no logradouro de gado conhecido como Piquaraçá, em outubro de 1775. E a partir da semelhança da serra local com o Monte Calvário de Jerusalém, ele e os fiéis da região que o acompanharam nessa missão instalaram ao longo da trilha de subida até o topo do monte um complexo de cruzes e capelas, formando o santuário que de lá para cá sustenta uma tradição de romarias ao Santuário da Santa Cruz que já passa dos 200 anos. Em 1790, por decreto de Lisboa, o santuário foi elevado à categoria de freguesia. Em 1794, criou-se o Distrito de Paz de Monte Santo e em 1837, o povoado foi elevado à categoria de vila por decreto provincial, sendo esta vila elevada à categoria de cidade em 1929. Muito tempo antes de tudo isso acontecer, vale lembrar que desde 1551, as terras onde hoje está situada a cidade de Monte Santo pertenciam ao morgado da Casa da Torre de Garcia Dávila, que tinha um território que se estendia do litoral baiano até a região de Juazeiro da Bahia, no sertão baiano. Deste morgado partiram muitas bandeiras indigenistas e sertanistas, que ficaram responsáveis por identificar tribos indígenas que viviam nesta região, bem como traçar rotas para que os produtos que eram produzidos nas regiões mais ao norte pudessem chegar por vias terrestres até Salvador. Visitando alguns povoados da região de Monte Santo, pode-se constatar a influência das culturas indígenas, quilombola e também portuguesas em alguns aspectos. E o nosso bingo da História Monte Santense, ele é composto de cartelas com respostas e cartelas com perguntas. Tá? As cartelas com respostas, elas são divididas em 6, com 6 respostas possíveis. As cartelas com perguntas, cada uma delas contém uma única pergunta que vai ser feita por um mediador. Como temos 6 cartelas, esse jogo pode ser jogado a partir de 2 pessoas até 6 pessoas, ou de 2 equipes até 6 equipes. O mediador, ele vai embaralhar as cartelas respostas de maneira que os participantes não vejam quais são as respostas que estão aqui embaixo. Tá? Então, feito isso, ele vai expor para que os participantes escolham quais as cartelas eles vão querer. A partir do momento que os participantes escolherem suas cartelas respostas, o mediador vai pegar suas cartelas perguntas e vai embaralhar também para que elas fiquem o mais aleatório possível. Tá? Feito isso, ele vai pegar estas cartelas, vai colocar viradas para baixo e vai começar a puxar do alto da pilha as perguntas e ler em voz alta. À medida que ele faz a pergunta em voz alta, os participantes que estão com suas cartelas respostas vão pegar
os botões de camisa que estamos utilizando e vão começar a marcar as respostas à medida que elas forem sendo feitas. Tá? O jogo termina quando um dos participantes ou uma das equipes conseguir preencher toda a cartela de resposta ou, dependendo da quantidade de pessoas que está participando, de equipes que está participando, pode ser que todas as perguntas sejam feitas sem que ninguém consiga fechar a cartela inteira. Nesse caso, se o jogo chegar ao fim pelas perguntas que foram feitas sem que ninguém consiga fechar a cartela, vai vencer aquele que tiver a maior quantidade de respostas corretas marcadas. Daí a importância do mediador estar fazendo as perguntas e colocando essas perguntas que ele fez em uma outra pilha, para que depois ele possa conferir as respostas dos participantes.